Horas, a exceção do princípio da publicidade é o sigilo no meu envelope contendo as propostas, porque imagina, vem cá, vamos pensar um tiquinho aqui comigo, tá bom? Joga na tela aqui, vamos usar nosso quadro. Olha só que interessante. O licitante, ele envia para a administração 2 envelopes. Tá bom? Esse envelope aqui é o envelope com a habilitação dele, os documentos para sua habilitação. E esse envelope aqui é o envelope contendo as propostas. Me acompanha aqui na nossa timeline, linha do tempo. Beleza? Na nossa timeline, o que você vai fazer? Ó, seguinte, a administração recebeu os envelopes. Primeiro, a administração habilita. Segundo, depois, a administração faz o quê? Ela julga as suas propostas. Desse tempo aqui até esse aqui, a sua proposta, ela tem que ser o quê? Sigilosa. Horas, joga aqui em mim. Horas, imagine, se a administração pública, ela pega a sua proposta e abre. Aí alguém está lá dentro, com grande influência, que conhece alguém que tem uma empresa, vai pegar o valor da sua proposta, vai contar para alguém e vai frustrar o caráter competitivo da licitação. Bacana? Era isso que a gente tinha para conversar sobre isso. Volta aqui no meu esquema, olha só. Volta aqui no esquema, ó. Joga na tela mesmo aqui, ó. Publicidade. Como é que fica a publicidade? A publicidade, ela tem exceção. Qual é a exceção? É o sigilo na apresentação dos envelopes que contendo as propostas, que vai durar, ó, da data do recebimento, nossa timeline aqui, ó, data do recebimento, até a data de quê? De julgamento. Bacana, esse foi o princípio da publicidade. Vamos lá, a 100 por hora, que eu quero ver você passando no concurso, mudando de vida. Princípio da igualdade. Meus caros, quem é que pode participar de uma licitação? Todo mundo. Tá bom? Nós teremos exceções? Teremos. Essas exceções, elas irão depender da modalidade. Então, mais para frente, nós vamos ver que as exceções, os participantes, eles podem ser restringidos dependendo da modalidade de licitação que ele participa. Bacana, porque quanto maior for a complexidade, maior publicidade, para chamar mais pessoas. Quanto menor, menor a publicidade. Ó, é vedado ao agente público, por causa do princípio da publicidade, na verdade, me desculpem, por causa do nosso princípio da igualdade, o que não pode acontecer na licitação? É vedado ao agente público fazer o quê? É vedado ao agente público dar preferência para alguém. Ele não pode modificar essas cláusulas para não frustrar o caráter o quê? Competitivo da licitação. Além disso, é vedado também ele fazer o quê? Dar um tratamento diferenciado.
Então, o agente público ele não pode dar um tratamento diferenciado para o licitante. Isso é vedado. Joia? Em decorrência do princípio da igualdade, nascem os critérios de desempate, tá? Então, os critérios de desempate, nós vamos aplicar eles quando, meus caros? Nós vamos aplicar para, né, para bens e serviços, não é o que a administração contrata, ó, para bens e serviços de forma sucessiva. Se a prova colocar que é de forma concomitante, simultânea, ao mesmo tempo, isso vai estar o quê? Errado. Então, ó, de forma sucessiva, um por um, eu vou dar preferência para quem? Primeiro, eu vou dar preferência para a empresa brasileira. Segundo, eu vou dar preferência para o quê? Para os produtos produzidos no país. E terceiro, eu vou dar preferência para quem? Para as empresas que invistam em pesquisa e tecnologia, obviamente, aonde? No nosso país. Então, ó, primeiro, observo se é empresa brasileira. Não deu certo, eu vou para o segundo. Eu observo se são produtos produzidos no país. Se não deu certo, eu vou para o terceiro. Joia? A forma é sucessiva, um depois do outro. Olha a pergunta. E se nenhum desses der certo? O que a gente pode fazer? Perguntinha. Ó, melhor, joga aqui em mim. Vamos fechar aqui comigo essa pergunta. Se nenhum der certo, joga aqui em mim. Vamos lá? Se nenhum der certo, como é que vai ficar? Olha a perguntinha aqui. Nós iremos fazer como? Nós teremos um sorteio em asta pública, joia, onde nós vamos entregar a licitação. Então, pessoal, no nosso esquema, me acompanha aqui, vamos amarrar essa informação para você, para ficar tudo bem organizadinho, bem tranquilo, da forma como a gente está fazendo. Olha aqui a pergunta de prova. Pergunta: e se usar todos e se não desempatar? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um sorteio em asta pública. Beleza? Agora, existem exceções para o desempate? Existe. Você tem que saber que nós temos uma preferência no desempate. Para quem nós temos a preferência no desempate? Para os desiguais. Eu não tenho que tratar o desigual de forma desigual, na medida da sua desigualdade? Então, nesse caso, quem são os desiguais? Os desiguais são as pequenas empresas e as empresas de pequeno porte. Então, ó, qual vai ser a margem, a regra aqui das pequenas empresas e das empresas de pequeno porte? A regra, pessoal, é que, ó, sabe o que é considerado desempate? 10% a mais do valor da melhor proposta. Olha que interessante. A melhor proposta de uma empresa comum deu R$100. Agora, a proposta de uma pequena empresa deu R$110. Isso aqui, para ler, é um caso de quê? De empate. E a exceção? A exceção, pessoal, será 5% acima da melhor proposta, mas apenas para uma modalidade licitatória, que é a nossa modalidade do pregão. A própria lei de licitações e contratos também traz uma preferência. Essa preferência é para quem? São para os produtos, olha só que interessante,
manufaturados e, né? E os serviços nacionais produzidos no país, com base em que eles têm que seguir as normas da ABNT. Joia? Só que esses produtos, ele tem um prazo de 5 anos. Porque de 5 em 5 anos a administração vai fazer o quê? Ela vai fazer uma revisão, né? Já que é de 5 em 5 anos, é uma revisão periódica, para ver se esses produtos manufaturados e esses serviços manufaturados se encontram dentro das normas da ABNT. Joia? Então, a manufaturação, para ajudar os pequenos produtores, essas pessoas que mexem com serviços manufaturados, nós temos um critério, uma preferência de desempate. Bacana? Princípio da probidade agora. De acordo com o dicionário Priberian, aí, ó, a probidade, meus caros, é o quê? É a observância rigorosa dos deveres de quê, ó? Justiça, moral. A probidade administrativa é o quê? A honestidade. Então, agente público, a gente nem precisa falar muito, né? O agente público, ele tem que ser o quê, ó? Honesto. Tá bom? Joga aqui em mim, fecha em mim a imagem. Olha só. O início do princípio da probidade, ele tem uma história bacana, que foi um dos imperadores de Roma, que era o rei Probo, marcado pela sua honradez, pela sua honestidade. Joia? Então, ser probo é ser honesto. Se o agente público não for honesto, ele incorrerá na LIA, Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429 de 92. Joia? Vamos lá, continua no nosso esquema. Então, o próximo princípio é o princípio do julgamento objetivo. Tá bom? O que significa ter um julgamento objetivo? Significa ter critérios, olha que interessante, pré-definidos. E qual é o raciocínio por trás disso aqui? É para evitar corrupção, para que o administrador público não contrate a empresa que ele goste, ou seja, do amigo dele, do familiar dele, tá bom? Por causa do julgamento objetivo, nascem para nós os tipos de licitação. Quais são os tipos de licitação? Ó, primeiro, menor preço. Segundo tipo, melhor técnica. Terceiro tipo, junta os dois. Técnica e o quê? E preço. Quarto tipo, melhor lance ou oferta. Na modalidade concurso, é importante nós ressaltarmos, temos atenção, porque essa modalidade não usa os tipos de licitação. Porque o seu julgamento, ó, porque é um julgamento subjetivo e não objetivo. Atenção, tipos são diferentes de modalidades. A prova gosta de misturar os dois e por isso eu vou te mostrar agora quais são as nossas modalidades de licitação. Primeira modalidade mais complexa que a gente tem que lembrar dela é quem? A concorrência. Segunda modalidade é a tomate de preços? Não, a tomada de preços. Terceira modalidade é o convite. Quarta modalidade é o concurso, tá bom? Sexta modalidade é o leilão. Na verdade, quinta é o leilão e sexta modalidade é o pregão.
Todas essas modalidades aqui, ó, até o leilão, elas estão previstas na Lei 866 de 93. E o pregão, ele não está previsto na Lei 866 de 93, porque ele foi instituído pela Lei 10.520 de 2002. E 3 anos depois, o Decreto 5.450 trouxe para a gente o pregão na sua modalidade eletrônica. Então, joga aqui na tela comigo, me acompanha. Ó, seguinte, a prova te cobra se o pregão está na Lei 866 de 93, o que vai estar errado, porque ele está na Lei 10.520 de 2002. Ele é uma modalidade, mas está previsto aonde? Em outra norma. E também é possível o pregão eletrônico, que foi trago depois por um decreto. Bacana? Então vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Próximo princípio, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Para você entender esse princípio, nós temos uma feliz acepção no direito, que ela fala bem assim para a gente, ó. O edital é a lei da licitação. Se o edital é a lei da licitação, significa que ele vai obrigar, ó, tanto a administração pública quanto o particular. Ai, professor, quem é o particular? É aquele que contrata com a administração, é o contratante, é o licitante. Muito tranquilo entender isso aqui. Se tem um prazo de 30 dias dentro da norma, a administração fala que vai receber as propostas em 30 dias, ela tem que respeitar? Sim ou não? Tem. E o particular, ele tem que respeitar esse prazo? Ele tem que enviar dentro dos 30 dias? Também. Então, o edital, ele é a lei do concurso. Bacana? Da verdade, da licitação. Só que, ó, atenção. O edital, ou seja, o instrumento convocatório, bota um asterisco mutante gigante transgênico. Qual que é a atenção? Ele não é, olha a setinha para cima, maior vou fazer outra setinha, não gostei dessa não. Ele não é maior que a lei. Então, tudo que vai estar previsto aqui no edital tem que respeitar o quê? O que está acima. O que é que está acima? A lei. Bacana? Então, tudo que está previsto no edital tem que respeitar a lei. Nós temos 2 tipos de instrumento convocatório. Ó, nós temos o instrumento convocatório carta convite, que é apenas para uma modalidade, obviamente é a modalidade convite. E nós temos o instrumento convocatório edital, que é para as demais modalidades. Quem são? Concorrência, ponto e vírgula. Tomada de preços, ponto e vírgula. Convite, concurso, opa, convite não, me desculpem, era concurso, leilão e pregão. Desculpe a minha empolgação aqui, porque eu tô super animado para te ajudar a passar na prova. Tô num gás aqui dando aula que você não imagina. Vamos lá. Agora, as modalidades, repetindo para você poder pegar aí na repetição. Ó, vai, sem colar. Eu tô olhando quem vai colar. Quem colar, eu vou tirar ponto da prova. Então, ó, eu tô vendo que você tá colando aí. Não olha no último slide. Então, as modalidades, quais são elas? Concorrência. Tomada de preços. Convite, concurso, que não é concurso público para ser servidor, tá? Leilão e pregão tem algumas peculiaridades. E ó, atenção, consulta.
Ó, a consulta é uma antiga modalidade. Mas ela é uma antiga modalidade que era adotada apenas por uma espécie de autarquia, que eram as agências executivas. O que é a agência executiva? A agência executiva, né, tem aquela historinha. Ela era uma autarquia comum que foi considerada ineficiente. E o que aconteceu com essa autarquia comum? Para ela melhorar, ela faz um contrato de gestão com o poder público. Dentro desse contrato de gestão, ela faz um plano de reestruturação, um plano de reestrutura, onde ela vai ganhar mais autonomia, mais grana, mais dinheiro, mais capital, mais faz-me rir, de acordo com o BOP, Capitão Nascimento, em troca de produzir mais resultados. Professor, dá um exemplo de agência executiva aí para mim, vai. Nosso exemplo, né, que nós temos hoje é o Inmetro. Aquele que faz o teste para ver se a gente pode consumir as coisas, né? Beleza? No próximo. Então agora, meus caros, nós vamos começar a falar a respeito de cada modalidade. Olha aí no nosso esquema. A primeira modalidade que a gente vai conversar é a modalidade de concorrência. Para você entender, você tem que colocar assim, ó, no que diz respeito a vulto, a complexidade, a publicidade, nós falamos que ela é o quê? De grande vulto, de grande complexidade, de grande publicidade. A publicidade, ela vai acontecer por quê? Porque nós teremos que divulgar ela no Diário Oficial da União, se for em âmbito federal, né? E em um jornal de grande publicação, de grande circulação. Quem pode participar da concorrência? Devido à sua publicidade, a concorrência ela é aberta para qualquer um, ou seja, para qualquer interessado. Qual é o valor da concorrência? Mais uma vez, devido à sua complexidade, ela envolve qualquer valor. E é para aquisição de bens imóveis. Olha que interessante. Comprar um bem imóvel não é uma coisa complicada, complexa? Então eu vou usar o quê? Concorrência. Joia? Só que, se esses bens imóveis forem adquiridos, deixa eu mudar aqui. Se esses bens imóveis, só um minuto. Se esses bens imóveis forem adquiridos por dação em pagamento ou procedimento judicial, processo judicial, eles podem ser alienados também pela modalidade leilão. Então vem cá, entenda comigo. Seguinte, meus caros, a administração ela pode adquirir bens por dação em pagamento. Como é que funciona a dação em pagamento? É assim, ó, eu tô te devendo R$10. Eu falo assim, não tem dinheiro não, pega aqui o apagador, tá bom? Que aí a gente morre a dívida. Isso é a dação em pagamento. E o procedimento judicial? O procedimento judicial são aqueles que são decorrentes de um processo. Então você está devendo uma pessoa, a justiça ela te aciona e você não dá o dinheiro daquela dívida. Então o oficial de justiça ele vai na sua casa, ele confisca seus bens e seus bens vão a leilão para que seja alcançado, né, conquistado aquele dinheiro para sanar aquela dívida. Beleza? É o caso que nós temos o quê? A penhora de bens dentro de um processo judicial. Além disso, volta aqui comigo no nosso esquema, a licitação, ela serve também para quê? Para os casos de concessão de direito real de uso. Então, não tem aquelas concessões que o Estado fecha, por exemplo, transporte público aqui no DF, a Viplan, as empresas telefônicas, né? Vivo, TIM, a Claro, bacana? E nós também temos, no caso de licitação internacional, devido à complexidade, eu vou utilizar quem?
a nossa querida concorrência. Só que nós temos exceção. A exceção, nós vamos utilizar a tomada de preços e nós também vamos utilizar como segunda exceção a nossa modalidade convite. Quando que eu vou utilizar a tomada de preços? Eu vou usar a tomada de preço quando houver um cadastro internacional de fornecedores. E quando que eu vou utilizar a modalidade convite? Eu vou utilizar a modalidade convite quando não houver o fornecedor daquele produto ou serviço no país. Bacana? Com isso a gente fecha a ideia de concorrência. E o que é a tomada de preço? Vem cá, joga na tela aqui comigo. A tomada de preço, pessoal, ela está dentro daquela escadinha, concorrência grande vulto, tomada de preço médio vulto e o convite pequeno vulto. E a tomada de preço, ela serve para aquilo que nós vamos ver daqui a pouquinho no nosso próximo bloco.